Pensa só nessa cena. Uma montanha isolada, um mestre com seus discípulos mais próximos e, de repente, algo acontece. Eles têm um vislumbre de uma glória que não é deste mundo. É exatamente aí, no topo dessa montanha, que a gente começa a nossa jornada por um reino onde todas as regras de poder, de status e de valor que a gente conhece são viradas de cabeça para baixo. E aí acontece o que a gente conhece como a transfiguração. Pedro, Tiago e João veem algo simplesmente extraordinário. Do meio de uma nuvem brilhante, a voz do próprio Pai ecoa com uma ordem bem direta. E olha que interessante, essa voz não confirma a autoridade de Jesus com poder militar ou político, nada disso. Ela confirma com uma declaração de amor, de identidade. É a validação definitiva da missão que estava só começando. O simbolismo aqui é de arrepiar. Para aqueles discípulos, ver Jesus ali, conversando com Moisés e Elias, devia ser algo inacreditável. Pensa bem, Moisés, o cara que trouxe a lei de Deus, Elias, o profeta que representava todos os profetas. A presença dos dois ali não era só um encontro histórico, era a confirmação, ao vivo e a cores, de que Jesus era o cumprimento de tudo, da lei e dos profetas. Mas olha, a coisa vai ainda mais fundo. A presença dessas duas figuras era tipo uma imagem viva da promessa da vida eterna. Moisés, que tinha morrido, estava ali simbolizando todos que um dia seriam ressuscitados. Já Elias, que foi levado para o céu sem morrer, representava aqueles que estariam vivos na segunda vinda. Juntos, eles eram a promessa de um reino glorioso se tornando realidade. Pois é, mas logo que eles descem da montanha, dessa experiência celestial toda, a realidade do mundo aqui de baixo bate na porta. A conversa muda da água para o vinho. Sai a glória divina e entram as preocupações humanas sobre quem é o melhor, quem tem mais status. É um contraste fascinante que mostra bem o tamanho do desafio que eles tinham pela frente. E a pergunta que não quer calar na cabeça deles é essa aí. Enquanto Jesus já estava pensando na cruz que viria, eles estavam ali, no cantinho, discutindo quem ia sentar na cadeira mais importante do reino. Essa busca por honra, por destaque, essa é a lógica do nosso mundo, né? Uma lógica que Jesus estava prestes a virar completamente de ponta cabeça. E a resposta de Jesus, olha, não é um sermão, é uma atitude. Ele não aponta para o mais forte, para o mais inteligente ou para o mais experiente do grupo. Não. Ele chama uma criança. Alguém sem status, sem poder, sem influência nenhuma naquela sociedade. Só a presença daquela criança ali, no centro da roda, já era uma lição e tanto. Então, aqui está o pulo do gato. Jesus não estava elogiando a ingenuidade ou a imaturidade de uma criança. O ponto era a humildade. A verdadeira grandeza, segundo ele, não está em acumular poder, mas em reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente depende de algo maior. É essa atitude de coração, essa simplicidade e confiança que abre as portas do reino. Ok, então como essa lógica toda invertida funciona na prática, no dia a dia, na comunidade? Se a humildade é o que vale, como é que se lida com conflitos, com ofensas? A resposta, mais uma vez, desafia tudo o que a gente pensa sobre justiça e vingança. Em vez de sair falando mal da pessoa ou planejando um troco, Jesus estabelece um processo claro, focado em restaurar. O objetivo nunca é expor ou punir, é sempre ganhar o irmão. O primeiro passo é no privado, buscando a paz. Só se isso não der certo, outros são envolvidos. E não como um júri, mas como testemunhas que também querem a paz. É um modelo totalmente focado em curar os relacionamentos. Isso tudo faz o Pedro, que era sempre muito prático, levantar a mão com uma dúvida. Ele quer saber o limite. Ok, mestre, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes tá bom, né? 7 já parecia bem generoso. Só que a resposta de Jesus vai muito, mas muito além de qualquer cálculo que Pedro pudesse fazer. 70 vezes 7. Obviamente, a ideia não era pegar um caderninho e ir anotando até chegar em 490. O número era simbólico. Jesus estava ensinando que perdão não é matemática, é uma atitude. Se o coração perdoador está ali, a pessoa vai estar tão pronta para perdoar na vez número 491 quanto esteve na primeira. O perdão de verdade não conta. E para ilustrar isso, ele conta uma parábola genial. Um servo tem uma dívida impagável, uma fortuna astronômica perdoada pelo rei. Logo em seguida, esse mesmo servo encontra um colega que lhe deve uma mixaria, uma quantia insignificante, e joga o cara na prisão por causa disso. A lição é cristalina. Quem recebeu uma graça gigantesca
tem a responsabilidade de passar essa mesma graça para frente. Bom, e saindo do perdão, a gente entra em outro tema que Jesus vira de ponta cabeça: a riqueza. Numa sociedade que, muitas vezes, via o dinheiro como um sinal de bênção divina, Jesus chega com uma visão totalmente diferente sobre o que de fato impede alguém de entrar no reino. A história aqui é sobre um jovem rico, poderoso, que chega para Jesus com uma pergunta muito sincera. Ele acha que fez tudo certo, que seguiu todas as regras, ele era um cara respeitado, moralmente correto, mas, mesmo assim, sentia que faltava alguma coisa. A pergunta dele revela um vazio que nem a moral e nem a grana dele conseguiam preencher. Ele então lista o currículo dele. Aos olhos de todo mundo e até dele mesmo, ele era um exemplo. Tinha cumprido a lei à risca. Mas Jesus estava prestes a testar o espírito por trás da lei, para mostrar o que realmente estava no primeiro lugar do coração daquele jovem. E aí vem o teste de fogo, a instrução que revela tudo. Veja bem, Jesus não pediu isso para todo mundo, mas para aquele jovem, as posses tinham virado um ídolo. A riqueza era uma barreira, um tesouro aqui na terra que ele amava mais do que o tesouro no céu. O convite de Jesus era para a libertação, mas o jovem viu aquilo como uma perda grande demais. A reação do jovem, que foi embora todo triste, leva Jesus a usar essa analogia super famosa. Imagina a cara dos discípulos. Foi um choque total. Se os ricos, que pareciam ser os abençoados por Deus, tinham tanta dificuldade assim, então quem é que podia se salvar? A resposta de Jesus é que, humanamente falando, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. A salvação não depende de mérito ou de dinheiro, mas do poder da graça. Isso tudo nos leva à inversão final, talvez a mais profunda de todas. Uma parábola que bate de frente com o nosso senso de justiça, de mérito, de recompensa. É a lógica da graça na sua forma mais pura e, para ser sincero, mais desconcertante. É a parábola dos trabalhadores na vinha. O dono da vinha contrata a gente em várias horas do dia. Uns ralam o dia inteiro no sol quente. Outros chegam no apagar das luzes e trabalham só uma horinha. No fim do dia, surpresa! Todo mundo recebe exatamente o mesmo pagamento, um denário. Para quem trabalhou o dia todo, aquilo soou como uma injustiça tremenda. Mas é aqui que a gente entende a lógica do céu. O reino de Deus não funciona como uma empresa que paga salário por merecimento. A salvação não é uma recompensa por horas trabalhadas ou sacrifícios feitos. É um presente. A parábola ensina que Deus não nos deve nada. É a generosidade dele que define a recompensa, não o nosso desempenho. Ninguém é mais merecedor da salvação do que o outro. E a parábola termina com essa frase, que é basicamente o slogan do reino invertido. Aqueles que se acham os primeiros, os mais merecedores, os que têm mais direitos, podem acabar descobrindo que essa atitude os coloca no fim da fila. E aqueles que chegam por último, sabendo que não merecem nada e dependem só da graça, são recebidos de braços abertos, como se fossem os primeiros. E no fim das contas, depois de analisar esses capítulos, fica essa pergunta martelando na cabeça. Os ensinamentos de Jesus em Mateus 17 a 20 desafiam de frente as nossas definições de sucesso, de justiça e de valor. Eles nos convidam a repensar o que realmente significa ser grande, o que significa ser rico e o que significa ser justo. Não pelos padrões do mundo, mas pelos padrões de um reino onde tudo funciona ao contrário.